Vamos começar, Pedro? Lá. Então vamos lá. Primeiro, eu queria te agradecer pelo seu tempo. A gente sabe aqui como é difícil falar com você. Você está sempre ocupado e tem uma responsabilidade muito grande dentro da XP. Então, eu queria te agradecer por dar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, tá bom? Só me apresentando para as pessoas que estão aí ouvindo a gente. Meu nome é Renato Paixão, eu sou responsável pelo escritório da RJ Investimentos em São Paulo, tá? Não sei se todos sabem, mas além do escritório de São Paulo, a gente tem a sede, obviamente, no Rio de Janeiro. A gente ainda tem mais duas filiais em Teresópolis e Nova Friburgo, tá? E também a gente tem um escritório em Miami, que fica um dos nossos cofundadores, o Alexandre Prado, tá bom? Pedro, você gostaria de se apresentar para o pessoal? Claro, primeiro eu queria agradecer o convite, Renato. É sempre um prazer estar com vocês e com os clientes finais. Eu estou na XP há quase 3 anos, na verdade, um pouco mais de 3 anos já. O tempo passou rápido nessa pandemia, nessa quarentena. Já estou com 3 anos e 2 meses de casa. Antes da XP, eu trabalhei quase 10 anos na BR Malls, que é uma grande empresa de shopping, uma das maiores do Brasil. E hoje na XP eu sou responsável pela gestão dos fundos imobiliários de tijolos. Portanto, os fundos imobiliários de shoppings, galpões logísticos e industriais, lajes corporativas e hotéis. E, de novo, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É ótimo. Não, obrigado. Aqui a gente tem trabalhado muito fundos imobiliários, né? A gente sabe que é um mercado que já existe há bastante tempo, mas as pessoas cada vez mais estão entrando, ainda mais com essa queda da Selic, né? Todo mundo quer um rendimento maior, e esse é um mercado de, apesar de ser renda variável, por ter dividendos constantes, isso ajuda muito as pessoas a terem uma rentabilidade, né? Então a gente sabe que muita gente tinha ou tem apartamento, aluga, tem aquele aluguel todos os meses e está vendo nos fundos imobiliários a possibilidade de ter uma remuneração maior, né? Ter uma liquidez maior também, que a gente sabe que vender um imóvel no Brasil às vezes demora mais de um ano para vender, enquanto fundos imobiliários, em 2 dias úteis, o dinheiro já está na conta, né? Então, essa facilidade tem ajudado bastante. Então, se você puder falar um pouquinho aí de como você está vendo este cenário e dar uma introdução para os nossos clientes, eu agradeceria. Perfeito. Acho que você falou na veia, né, Renato? Esse mercado vem crescendo muito. Desde que eu comecei a olhar esse segmento, quando eu entrei na XP, em meados de 2017, a gente já multiplicou por muitas vezes o número de investidores desse segmento, né? A gente está em vias de atingir. Se não atingiu essa semana, vai atingir na próxima. Mais de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Hoje, depois da pandemia, é claro que os investimentos em ações também avançaram muito rapidamente, mas quantos anos o Brasil não demorou para ter 1 milhão de investidores em ações, né? Foram muitos anos, coisa que em 2 ou 3 anos o mercado de fundos imobiliários chegou lá, né? Quando eu cheguei na XP, eram menos de 100 mil investidores nesse segmento. A gente deve atingir entre essa e a próxima semana um montante de 1 milhão de investidores na Bolsa, né? Quais são as vantagens desse segmento e por que, na nossa visão, esse segmento tem crescido tanto no Brasil nos últimos meses, 2 anos, e vai continuar crescendo sem sombra de dúvida nos próximos anos também? Acho que primeiro o panorama macro, né? A gente chegou num momento agora com Selic a 2%, né? Nunca antes imaginável na história desse país. As pessoas estão ávidas por bons investimentos, por investimentos melhores do que a renda fixa. As pessoas no Brasil estavam acostumadas com aquela Selic de 12%, 14% ao ano, a ganhar 1% ao mês ou alguma coisa perto disso, sem risco, né? Sem ter que fazer muita coisa, o que era maravilhoso, coisa que em nenhum lugar do mundo é possível, né? Então, agora o Brasil volta não, na verdade, passa a ensejar a necessidade para os investidores de procurar os chamados investimentos alternativos. Não à toa teve uma enxurrada de investidores também nas ações nos últimos 3, 4 meses, principalmente com a pandemia, acompanhado, obviamente, com a queda dos juros, né? Os fundos de renda fixa cada vez mais reduzindo de tamanho, tomando resgate, e aí entram os chamados produtos alternativos, onde estão os imobiliários, infraestrutura, crédito e tudo aquilo que é mais alternativo, de fato, menos trivial. Por que os fundos imobiliários são, na nossa visão, tão mais
vantajosos do que o investimento direto em imóveis, né? Primeiro, a questão da diversificação. Imagina um investidor que tem R$ 1 milhão, tá? Um investidor tem R$ 1 milhão e ele, dentro da carteira dele, ele decidiu que esse R$ 1 milhão ele vai investir em imóvel, em mercado imobiliário. Tem duas opções com esse R$ 1 milhão. Ele pode comprar um apartamento e usar esse apartamento para locação, portanto, você diversifica a sua carteira de investimentos comprando um apartamento e alugando esse apartamento para um terceiro, ou seja, você estará concentrado com um único risco, no risco só no único locatário, né? Você vai alugar esse apartamento para uma pessoa. Se esse locatário sair, você não somente não vai ter aluguel, como você vai ter que pagar condomínio e IPTU, fora a manutenção do apartamento. E quando você quiser vender, você vai demorar, como você falou, talvez menos do que um ano, sim, mas pelo menos alguns meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até você achar um comprador, negociar o valor, questão burocrática de escritura, ITBI, etc, etc. Então, não é do dia para a noite que você coloca esse R$ 1 milhão no bolso em caso de eventual necessidade de venda. Agora, imagina que você pega esse mesmo R$ 1 milhão e compra 5, 10, 15, 20 fundos imobiliários no mercado. Os fundos são negociados normalmente por volta de R$ 100 o valor da cota, entre 100 e R$ 200 é o valor de uma cota. Portanto, com R$ 1 milhão, você pode comprar muitos e muitos fundos, e cada um dos fundos que você compra, certamente, se forem os fundos multiativos, eles vão ter ali muitos locatários, 10, 20, 30, 50, 100. Nosso fundo de shopping tem mais de 1.000 locatários. Então, são 12 shoppings com mais de 1.000 locatários, algumas centenas de milhares de locatários dentro da sua carteira. Então, não somente você diversificou geograficamente, você não está colocando risco, todo o patrimônio no único imóvel, né? Fica com risco concentrado no único local, como também você tem um risco muito menor de vacância, de inadimplência, porque você tem, obviamente, uma diversificação muito maior de locatários. Então, a diversificação é o benefício número 1. Número 2, liquidez, né? Acabamos de falar, você vai demorar alguns meses para vender esse apartamento. O fundo imobiliário que tem um prazo de liquidação igual ao de uma ação, D+2, você vende hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na conta. É claro que é sempre importante o investidor olhar para a liquidez dos fundos que eles estão negociando, né? Tem fundos mais líquidos e fundos menos líquidos. Normalmente, para um investimento de pessoa física, que não é um investimento tão grande, 30, 40, 50 milhões, não é um grande problema. Para investimentos de 500 mil, 1 milhão, 100 mil, R$ 500, normalmente a liquidez é satisfatória, mas para investimentos de 20, 30, 40 milhões é importante, obviamente, ficar atento à liquidez, mas normalmente a liquidez não é um empecilho, portanto, o investimento em fundo imobiliário ele é muito mais líquido, dado que em D+2 o dinheiro está na conta. Terceiro, a questão da gestão, né? Muitas vezes as pessoas que investem no mercado imobiliário não têm nesse investimento a sua atividade principal. Muitas vezes as pessoas fizeram um pé de meia ao longo da vida, querem diversificar um pouco a carteira, gostam do investimento imobiliário. Aliás, o brasileiro, ele historicamente gosta muito de imóvel, né? É um público culturalmente patrimonialista que gosta de imóvel, mas não é a atividade principal dele. Então, ele compra um imóvel para ter um investimento secundário e às vezes não tem tempo de acompanhar, acaba acompanhando menos do que outras coisas e aí fica meio largado. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem a garantia que tem um gestor, um time de gestão, uma gestora 24/7, com profissionais do ramo acompanhando aquele investimento. Quarta vantagem, acessibilidade, né? Quem no Brasil, se não for via fundo imobiliário, tem a oportunidade de comprar 10% de um shopping em São Paulo ou 10% de um shopping no Rio de Janeiro. Não é nem por falta de dinheiro, é por falta de acesso mesmo. As pessoas não têm acesso a esse tipo de oportunidade porque é um segmento muito fechado para investidores institucionais, empresas de capital aberto, fundos, etc. Então, o fato de se investir em fundo imobiliário te dá acesso a uma série de imóveis que não seriam acessíveis se o investimento fosse via pessoa física. E, por fim, não menos importante, a questão da isenção fiscal, né? É óbvio que muito tem se falado sobre a potencial tributação de dividendos, a gente pode até explorar isso um pouquinho daqui a pouco, mas pelo menos a priori, hoje os dividendos são isentos. O fundo imobiliário tem uma obrigação por lei de distribuir no mínimo 95% do resultado que ele tiver de aluguéis no semestre. Portanto, o investidor tem a segurança
legal de que ele vai receber no mínimo 95% do resultado em base semestral, né? E esse dividendo pago para a pessoa física que tenha até 10% das cotas do fundo, que é um colchão muito grande, difícil Aham. alguém ter mais de 10%, são isentos. Então, mais uma vantagem se comparado ao investimento direto no imóvel, que com certeza você precisa declarar no imposto de renda e pagar imposto por isso. Então, são algumas vantagens que, na nossa visão, somado, obviamente, ao ambiente macroeconômico, com 2% de juros, etc., que fizeram e vão continuar fazendo com que esse setor continue crescendo muito nos próximos anos. Legal. E aí tem dois pontos que eu queria aqui analisar junto com você, né? Então eu vou dar a introdução e depois eu queria que você falasse um pouquinho, que obviamente é rentabilidade, né? E essa rentabilidade é engraçado porque assim, como a gente está falando de renda variável e é importante ressaltar isso, ela pode ser negativa quando você está falando no valor da cota, né? Então, eu brinco com os meus clientes e até nos treinamentos aqui dentro da RJ, que eu uso assim, pô, você tem um apartamento, você pagou R$ 1 milhão no apartamento, né? A valorização da cota, ela vai ser muito similar a esse apartamento. Então, você tem um apartamento, alguém te oferece 500 mil no apartamento que você pagou 1 milhão, você vende ou não vende? Não, tá maluco? Você acha que eu vou vender por 500 mil um apartamento de 1 milhão? E aí eu brinco com a cota, porque eu falo é a mesma coisa. Você comprou uma cota R$ 100, você viu ela cair um pouco, ela chegou a 95. Putz, Renato, vamos vender isso daqui? Eu não quero ter um prejuízo grande. Eu falo, calma, é igual o apartamento que você comprou, se alguém te ofereceu menos naquilo, você não precisa vender, a menos que você precise de liquidez, aí é um cenário diferente. Mas se não, fica tranquilo, porque o mais importante de fundos imobiliários é o dividendo que você está ganhando. Então, a mesma coisa quando você aluga um apartamento. O que você quer é que a pessoa que esteja morando no seu apartamento te pague os aluguéis corretamente, certo? Se alguém te oferecer 500 mil, não quero, obrigado. Se por acaso alguém te oferecer 1,5 milhão, aí a história é diferente. E a mesma coisa com as suas cotas, né? Então, você comprou a cota 100, ela está 150, olha, talvez valha a pena você vender e embolsar esse ganho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da rentabilidade, tá? Aí eu falei especificamente mais na cota, mas eu queria que você também entrasse um pouco no valor dos dividendos e hoje, quanto é que está rendendo esses dividendos? Dividendos, claro, na média, né? Que a gente sabe que varia de um fundo para outro. Que você falasse um pouquinho também desses dividendos em remuneração anual, por favor. Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto que você abordou super bem é justamente a questão do perfil de investimento. Fundo imobiliário, assim como uma ação, é renda variável. Portanto, a nossa sugestão, a nossa recomendação sempre é: você quer investir em fundo imobiliário? Ótimo, mas invista com a mesma cabeça como se você estivesse investindo no imóvel diretamente, ou seja, longo prazo. Me parece que ninguém comprou um apartamento hoje para vender na semana que vem. Me parece que é o tipo do negócio que ninguém faz. Pode até ser que você compre por uma necessidade de liquidez, você precise vender. É diferente. Uhum. Mas ninguém compra com um mindset, com a cabeça de vender em um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. É um investimento de longo prazo. O fundo imobiliário deveria ter o mesmo mindset. Primeiro, não concentrar 100% do patrimônio em fundo imobiliário, porque é renda variável, portanto tem um risco maior. E segundo, Uhum. sempre que investir, investir com uma cabeça de longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto, é renda variável, as pessoas confundem, não é renda fixa, ele tem uma parcela de dividendo, né? Uma parcela de renda que não deixa de ser um complemento de renda mensal, né? Em sua grande maioria dos casos, né? Dada essa característica dos fundos pagarem um rendimento mensal, mas deveria ser um investimento de longo prazo e, portanto, não deveria ser um problema para o investidor que comprou no longo prazo essas oscilações de mercado. A gente viu algumas cotas dos fundos que a gente gere na XP saírem de R$ 130 em fevereiro para 60 no auge da pandemia, na primeira semana de abril, na última semana de março. Quer dizer, os imóveis perderam 50% de valor, os imóveis do fundo? Não. Não. Por que o fundo caiu 50%? Porque teve um pânico, as pessoas ficaram preocupadas com a crise, foi aquela correria, como toda ação de oferta e demanda, né? Você tinha
muita oferta de cotas sendo vendidas e pouca oferta de compra. O que acontece? A cota cai, igual uma ação. Então, passaram 4 meses, né? Isso foi em abril, a gente está em agosto. Passaram 4 meses, a cota já voltou a 110. E que é razoável de se imaginar que ela ia voltar, porque os imóveis estão ali, nenhum imóvel pegou fogo, nenhum imóvel foi demolido, o tijolo não perdeu valor. O que aconteceu foi um movimento de oferta e demanda, com o pânico da crise, né? E aí as pessoas que não tiveram um mínimo de consciência, um mínimo de tranquilidade, venderam e perderam dinheiro, perderam muito dinheiro, eventualmente. Então, a sugestão é: mantenha o foco no longo prazo, porque se você está comprando um bom fundo, com uma boa gestora, com bons ativos, com bons fundamentos, se você acredita naquele segmento, se você acredita naqueles ativos, e hoje, felizmente, até a maior competição no setor promoveu isso. As áreas de relações com investidores das gestoras estão muito sofisticadas, estão muito robustas. Hoje, para qualquer fundo bom, você encontra um bom relatório, com bons dados do portfólio, com bons dados dos fundamentos do fundo, com bons dados da gestora, você tem um bom relatório trimestral também, você tem planilha de fundamentos, você tem um site. Então, no final do dia, o investidor que gasta um mínimo de tempo para investigar um pouco do que ele está comprando, ele vai encontrar muita informação que vai dar tranquilidade ou não para ele investir. Então, para aquele investidor que está comprando um fundo, que ele gosta dos fundamentos, que ele acredita na gestora, que ele acredita nos ativos e com uma cabeça de longo prazo, compra e segura. É o famoso buy and hold, né? Compra e segura. Daqui 2, 3, 4 anos, vai te dar alegrias, mas ao longo desses anos ele pode ter uma certa volatilidade, normal, como qualquer produto de renda variável. Agora, mantenha a tranquilidade, é sempre ideal você comprar com uma visão de longo prazo. Então, isso sobre a primeira parte da tua afirmação. Sobre a questão da rentabilidade, como qualquer ativo que é negociado no mercado secundário, quanto mais demanda, mais a cota sobe, né? Quanto menos demanda, provavelmente mais a cota vai cair ou ela vai andar de lado, ela não vai andar. Então, o que acontece? Quanto menor o custo de oportunidade do investidor, aqui no meu exemplo ilustrado pela taxa Selic, ou eventualmente ilustrado por uma NTNB, né? Que é um ativo também indexado à inflação, quanto menor a Selic ou quanto menor uma NTNB está pagando, menor o custo de oportunidade do investidor, que é a outra opção que ele teria para investir aquele mesmo dinheiro. Portanto, quanto menos ele recebe nesses outros produtos, menos ele topa receber num fundo imobiliário. Portanto, isso faz com que a demanda por esse produto aumente e aí, por uma questão de oferta e demanda, a cota suba. Então, o que o mercado naturalmente precifica no mercado secundário, que é uma relação de oferta e demanda, produtos que o investidor percebe um risco menor, ele tende a comprar mais, a cota sobe e o rendimento que esse fundo vai pagar vai ser menor. Porque imagina que você lançou um fundo a R$100, você paga R$10 por ano de rendimento. Então, você está pagando um dividend yield, no nome de mercado, de 10%. 10% parece muito bom, porque a Selic está pagando 2%. 10% isento, então, nem se fala. Então, o que acontece? Muita gente vai comprar esse produto no mercado secundário, vai ter muita demanda de compra. Essa cota vai sair de 100 para 150. E você vai continuar distribuindo os mesmos R$10. Só que os R$10, que eram 10% sobre 100, agora viraram 7,5% sobre 150. Então, foi um efeito natural, né? O yield, o retorno estava muito bom, aumentou a demanda, a cota subiu, o retorno percentualmente caiu. Deixou de ser um bom negócio? Não deixou, mas o retorno caiu porque a cota aumentou. Quem comprar 150 vai receber um retorno menor do que quem comprou 100. No final do dia é um pouco isso. Então, o que o mercado hoje precifica? Ele precifica o yield, né, que é esse retorno anual que cada fundo vai pagar, com base no risco que ele percebe. Então, quais foram os fundos que menos sofreram durante a pandemia? Os fundos de logística. Por quê? Porque os fundos de logística demonstraram uma resiliência muito grande no período de crise. Porque os fundos de logística têm locatários de longo prazo, que não iam
deixar as áreas vagas do dia para a noite, porque os fundos de logística têm uma exposição muito grande ao e-commerce. E o e-commerce foi o grande campeão da Ganhador, né? pandemia, né? Porque as Uhum. pessoas, sem poder sair de casa, passaram a cada vez mais comprar produtos online. Então, o e-commerce sai vencedor dessa pandemia e, por consequência, né, o e-commerce, quando demanda centros de distribuição, os fundos de logística saem vencedores. Então, os fundos de logística foram os que menos caíram e mesmo tendo caído alguma coisa, foram os que voltaram mais rápido. Os fundos de papel, de CRI, também, porque os CRIs que têm bons fundamentos, com boas garantias, é, não ia ter um problema de quebradeiras, de default muito grande. Então, eles também se mostraram mais resilientes. Agora, os fundos de shopping, por exemplo, quando os shoppings, 100% dos shoppings no Brasil ficaram fechados, o shopping sofreu mais do que a média. Então, as pessoas começaram a vender mais e aí a cota caiu mais. Então, no final do dia, é uma relação de percepção de risco e de quanto que o investidor topa receber de retorno para indicar. Hoje, a grosso modo, tá? Os fundos de logística, por exemplo, negociam a 5,5%, 6% de yield no mercado secundário. Acabam sendo os fundos que negociam com um cap baixo. Os próprios fundos de laje também negociam a 5,5%, 5,5%, porque a percepção de risco acaba sendo menor. Continua sendo um bom investimento entrar Uhum. neste patamar, porque quando você compara com a Selic a 2, ainda assim é um bom retorno. Mas, para quem entrou lá atrás num preço descontado, esse retorno é muito maior, sem dúvida. É legal que eu vejo assim, tudo é oportunidade, né, Pedro? Então, quando as cotas caíram, alguns clientes me ligaram e falaram assim, Renato, vamos vender? Tá caindo muito. Eu falava assim, se está tão baixo e você, teoricamente, tem um dividendo constante, né? Com exceção, vamos colocar aí de shopping center, esse momento, se você compra a metade do valor a sua cota, o seu dividendo está dobrando. Então, você prefere vender ou comprar nesse momento? E foi engraçado que acho que todos os clientes que me ligaram, eles iam vender e compraram. E aí, hoje, eles ligam para mim e falam, Renato, a cota dobrou. Eu estou recebendo o dividendo, mas a cota dobrou. O que eu faço? Vamos comprar mais? Aí eu também falo assim, não, calma. Agora está na alta, está na baixa. Então, é importante o assessor estar do lado dos clientes exatamente por causa disso. Porque no momento de euforia e as pessoas ficam meio malucas e não sabem o que fazer, né, que é normal, ninguém tem tanto conhecimento financeiro, o assessor ele dá esse respaldo, ele fala, não, calma, vamos analisar friamente, olha o que está acontecendo, o que você faria? Então, desta forma, muitos clientes ganharam dinheiro no valor da cota, aumentaram seus dividendos, né? E aí, claro, dependendo de quanto está pagando de dividendo, vários deles a gente diminuiu um pouco a exposição, fez a venda, embolsou esse ganho, né? Colocou no bolso, entrou em outros papéis que sofreram mais. Então, agora, até o que me perguntam muito é shopping. E aí, o que eu faço? Shopping? Será que eu entro? Será que eu saio? O que eu faço? Eu falo, olha, hoje que ainda está numa baixa, você ainda tem um desconto grande, talvez seja um momento de comprar um pouquinho mais. Ou se você não tem, colocar no seu portfólio. Mas o risco não é grande? Você acha que o shopping vai sumir daqui a 1 ano, 2 anos, ou você acha que vai continuar? Bom, se você acha que vai continuar, talvez valha a pena você colocar no seu portfólio, né? Então, eu tenho trabalhado bastante com os clientes nisso, da gente, óbvio, olhar na cota, olhar os dividendos, sempre também, e aí eu queria que você também falasse um pouquinho das reservas, né? Porque alguns clientes falam, Renato, eu estou entrando aqui em uma reserva de fundo imobiliário, ele está tendo um follow-on, e eu estou conseguindo um desconto de 2%, 5%, mas de graça, eles estão me dando de graça, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público. E lembrando também que um desconto, por exemplo, de 5%, a gente está falando ali de quase 3 anos de poupança, 2 anos e meio de taxa Selic que ele está ganhando em um mês, né? Então, num espaço pequeno, ele está ganhando nesse valor da cota descontado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessas reservas follow-ons, do risco existente e desse desconto. Por que eles estão dando esse desconto? Por favor. Perfeito. É exatamente isso. Acho que você falou um pouco tudo. O desconto no mercado ele acontece por esse movimento de oferta e demanda. Então, as pessoas panicam
e não fazem conta. No final do dia é um pouco isso. Então, sempre a sugestão é conversar com o assessor, entender um pouco dos fundamentos. Como eu falei, nos últimos 3 anos, Renato, que aconteceu na indústria de fundos imobiliários, é que teve um boom tão grande que acabou que uma gestora gerou competição com a outra e o sarrafo foi subindo. O principal vencedor é o cotista. Então, hoje tem muita informação disponível, tem muito dado nos relatórios mensais, tem muito dado nos relatórios trimestrais. Então, é importante sempre o investidor saber o que ele está comprando. Exatamente o que você falou. O shopping vai acabar? Daqui a um ano vai acabar o segmento de shopping no Brasil? Não vai. Ainda mais no Brasil, que tem pouco shopping por habitante e as pessoas gostam de ver outras pessoas. É cultural, é um negócio que as pessoas gostam de conviver, etc. Então, a gente, de fato, não vê esse risco também. E é exatamente a linha de raciocínio que você falou. Visão de longo prazo. No longo prazo o negócio vai acabar? Não vai. Então aproveita, pechincha e compra. Eu já tinha o negócio caiu muito, compra mais, faz um preço médio, sempre com a cabeça de longo prazo, né? Sempre com a cabeça de longo prazo. Para quem tem uma cabeça de curto prazo, pode acabar dando os pés pelas mãos. Eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, se era nessa linha ou se com outro viés. Respondeu, e eu queria que você falasse um pouquinho dos descontos, né, nas reservas, no follow-on. Por que que as gestoras fazem isso? Qual é a vantagem dela? Nas emissões, perfeito. Na XP Asset, eu sempre gosto de dar o menor desconto possível, tá? Por que o desconto ele é bem-vindo? Porque o desconto gera uma atratividade para o investidor entrar no mercado primário, que são as ofertas, vis-à-vis o mercado secundário, que é onde as cotas são negociadas em bolsa. Então, o desconto, ele às vezes é importante para você conseguir levantar dinheiro. Eu, particularmente, não gosto de dar um desconto muito grande, porque no momento que você dá um desconto muito grande, você penaliza, de alguma forma, o cotista que já tinha cota, né? Imagina que eu fiz uma emissão em fevereiro a 120, a cota bateu 130, por hipótese, e aí em maio eu quero fazer uma nova emissão e faço a 115. Não faz sentido, porque, primeiro, a cota está 130. Então, de 130 para 115 é um desconto muito grande. Isso por si só já não se justificaria. Segundo, por que eu vou diluir o cotista que entrou a 120 a 115 se eu posso emitir a 122 ou 125, por exemplo? Então, o desconto ele é bem-vindo para gerar uma atratividade para o investidor entrar no primário vis-à-vis o secundário, para ele se sentir instigado a entrar, dado que ele vai entrar num preço descontado em relação ao preço de tela. Isso tende a gerar uma atratividade, uma demanda maior. Mas eu, particularmente, gosto sempre de dar o desconto menor possível, porque aí você privilegia o cotista que já é teu cotista atual. Né? Então, vamos supor um fundo que tenha 10 mil cotistas que entraram a 120 e a cota está 130, está todo mundo contente. Você faz uma emissão a 115, esse cara vai ficar chateado. É óbvio, né? Você sempre tem a necessidade, a obrigação de ofertar o direito de preferência na oferta para quem já é cotista. Então, quem já era cotista a 120 vai poder entrar a 115 e fazer um preço médio. Mas para aqueles que não tiverem liquidez e não exercerem a preferência, por hipótese, ele vai ser diluído num preço menor do que o que ele entrou. Então, o que a gente gosta de fazer sempre é dar algum desconto para aumentar a atratividade da oferta, mas, idealmente, dar o menor desconto possível. Então, são duas métricas que a gente olha. O desconto em relação ao preço de tela, quanto menor, menos dilutivo para o cotista atual é. E dois, qual foi o preço da última emissão? Dá para emitir acima? Se der, melhor ainda. E aí é o que a gente sempre costuma fazer. Legal. Aí só para explicar um pouquinho também para os nossos clientes, por que essas emissões também são feitas, né? Então, por exemplo, imagina que um fundo ele tenha 3 prédios com comerciais, né? Que tem empresas que alugam as salas, e aí ele vê uma oportunidade de comprar um 4º prédio e melhorar o resultado, né? Para todos os clientes. Então, ele faz essa nova emissão
exatamente para ter dinheiro e comprar esse prédio e tentar aumentar o dividendo dele, valorização da cota, vai ser um produto mais robusto, o risco diminui quando ele tem um portfólio maior, né? E aí ele faz essa emissão a mercado e, obviamente, se ele faz com um desconto em relação ao que tem no mercado, as pessoas querem comprar, né? Se está acima, às vezes as pessoas podem falar, não, eu vou comprar mercado mesmo que vale a pena. Então, esse desconto que o Pedro estava falando é exatamente isso, que ele quer privilegiar quem já é cotista, quem já tem as cotas daquele fundo imobiliário, né? Mas ele também precisa dar um desconto, precisa atrair o mercado como um todo, e aí as pessoas entram nessa reserva, tá? Pedro, o que você vê daqui para frente de riscos, cuidados? Eu gosto de falar de remuneração, mas sempre eu tento proteger meus clientes. Então, o que você vê de risco aí daqui para frente? Né? A gente já viu muito que tem uma possibilidade de uma segunda onda de coronavírus. Você acha que isso vai influenciar o mercado de fundos imobiliários no Brasil? Se você puder compartilhar com a gente. Perfeito. Bom, do ponto de vista macro, eu acho que o principal risco hoje, na verdade, são dois, né? Os principais riscos são uma eventual segunda onda de coronavírus, que eu acho que poderia vir a gerar um novo pânico no mercado, apesar de eu achar que a segunda vez é sempre mais tranquila que a primeira, né? Porque as pessoas já estão minimamente calejadas, já viram como é que funciona, como é que não funciona. Apesar de eu hoje não estou acreditando muito numa segunda onda, não, tá, Renato? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente não conseguiu achatar muito a curva, é o que é, tá ali nessa média, vai ficar assim por mais algum tempo, daqui a pouco tem vacina saindo aí, então eu Uhum. particularmente não acredito numa segunda onda, mas se vier, eu acho que pode gerar um impacto sim, ainda que na minha opinião menor do que foi na primeira onda, quando tudo era novo, né? Tudo era uma novidade para todo mundo. Eu acho que o segundo grande risco macro vem de Brasília. E aí são duas questões. O primeiro é o problema do teto de gastos, né? Que pô, se não for cumprido, o Brasil pode entrar numa nova espiral negativa. E aí, pô, sem teto de gastos, aumenta a dívida pública, aumenta a inflação, aumenta juros. E aí, quanto maior os juros, pior para a indústria de imóveis, pior para o mercado imobiliário. Então, isso seria uma potencial consequência negativa, não em D0, não no curtíssimo prazo, mas no médio prazo. Quanto maior os juros, pior. Então, quanto mais os juros ficarem no patamar baixo, melhor para o desenvolvimento da indústria imobiliária no Brasil e, consequentemente, para o mercado de fundos imobiliários. E dois, a questão da taxação de dividendos, né? Que muito se fala. A gente já acompanha esse tema há pelo menos 2 anos. Muito se falava lá em 2018, 2017, 2018, acabou não vindo nada. Voltou a ter um boato ou outro aí com a questão da reforma tributária esse ano. Eu, particularmente, não ouço falar de taxação de dividendos de fundo imobiliário há bastante tempo, mas acho que o risco existe, né? Por que eu acho que não é um negócio trivial? E aí eu costumo fazer o seguinte raciocínio, tá? Hoje você tem mais ou menos 100 bi de patrimônio em fundos imobiliários no Brasil. Mais ou menos, tá? Se os fundos pagam hoje, na média, 6% ao ano de yield, de rendimento, está falando de uma distribuição de 6 bi por ano. Tá? Se você tributa 20% de 6 bi, você está falando de uma arrecadação de 1,2 bi. Não é pouco dinheiro, mas é muito longe do problema que a gente tem fiscal no Brasil. Então, fico pensando na cabeça do governo, vale a pena eu dar um tiro no pé de um mercado que tanto cresce, que já está na mão de 1 milhão de investidores, que pagam imposto para mim numa magnitude muito maior do que esse 1,2 bi pelo ganho de capital, né? Porque o dividendo é isento, mas o ganho de capital de venda da cota não é. Se você Uhum. comprar uma cota hoje a 100 e vender ela amanhã a 120, você tem que pagar 20% sobre 20. Então, você paga Uhum. 4, né? É, essa arrecadação de imposto em cima do ganho de capital, ela tem potencial para ser muito maior do que esses 1,2 bi sobre distribuição de rendimento. Então, você vai dar um tiro no pé, você vai afastar a pessoa física desse segmento para deixar de arrecadar no ganho de capital e para matar o desenvolvimento de um business que tanto cresce no Brasil. Então, essa é a primeira linha de raciocínio. Segunda linha de raciocínio, que muita gente já ouviu falar de tributar CRI, CRA, LCI, LCA,
mas não estoque, só novas emissões. Para CRI, CRA, LC, LCA é muito fácil, porque você faz novas emissões e não mexe no que já existe. Fundo imobiliário tem um único ticker, tem um único ativo negociado em bolsa, você não consegue separar o antes e o depois. Então, também não me parece tão trivial na linha do que vem sendo falado de CRI, CRA, LC, LCA. Porém, se, apesar disso tudo, vier tributação, o que eu acho que vai acontecer? No primeiro momento, uma semana, 2 semanas, um mês, um pânico das pessoas físicas, cota vai cair, cotas vão cair, 10, 15, 20%, talvez o percentual seja equivalente ao tamanho da tributação. E o que eu acho que vai acontecer em D mais um ficou barato, as pessoas vão comprar. No final do dia, um pouco esse. E aí vai voltar a subir. Essa é a minha crença. Talvez não volte 100%, mas volte boa parte. A gente viveu um exemplo parecido. Eu não vou me lembrar exatamente quando foi e nem os valores, mas alguns meses atrás saiu um boato de que lá o fundo do Gran Plaza Shopping, que é um fundo administrado pela Rio Bravo, e que tem a CCP como principal cotista, além da CCP ser a administradora do shopping, perderia a isenção fiscal. Acho que em questão de 2 ou 3 dias a cota caiu 25%. Passou 2 semanas, a cota voltou tudo. Então, no final do dia, é um pouco do que eu falei há 20 minutos. É a questão da oferta e demanda. Veio o pânico, vai ter uma demanda, uma pressão vendedora. Passou 2, 3 semanas, o assunto deu uma assentada, as pessoas voltam a comprar, porque a cota vai ficar barata. E a Selic não é isenta. A NTNB não é isenta. Então, no final do dia, nada mais é do que equiparar laranja com laranja. Então, não é motivo para pânico, não é que a indústria vai acabar. Eu acho que vai ter um pânico no primeiro momento, que logo na sequência deveria acomodar e a cota deveria voltar a subir. Você acha que essa chance de taxação, ainda mais esse ano, né, para os nossos clientes, que daqui a 10 anos pode acontecer, mas pensando aí, ainda esse ano, ela tem chance de acontecer ou você acha muito, muito pequena? Esse ano é impossível. Esse ano não vejo chance nenhuma. Para 2021, talvez, mas, de novo, tem bastante tempo que eu não ouço falar disso. Eu acompanho esse assunto relativamente de perto, não somente pela XP, mas também por outros grupos de gestores de fundos imobiliários e também pelo próprio comitê da Ambima. Tem bastante tempo que a gente não ouve falar disso. Legal, bom saber. Bom, Pedro, eu vou abrir um pouco para as perguntas aqui. O Múcio já fez uma de taxação de dividendos, você já falou, então foi ótimo. O Rafael Azevedo levantou a mão, eu vou liberar ele para falar. Rafael, pode falar, seu microfone tá no mudo, só tirar o microfone e pode fazer sua pergunta. Rafael. Acho que ele não. Agora foi. Desculpa, tirei o microfone aqui agora. Não, Não, a pergunta era sobre mesmo a taxa de desconto. Tinha uma dúvida sobre esses IPOs de fundos imobiliários. Acho que o Pedro respondeu a minha pergunta. Legal. Então, mais uma respondida. Beleza, Rafael. Obrigado, viu? Nada que isso. Bom, o que mais aqui a gente olha de fundos imobiliários? Aí, pessoal, se alguém quiser perguntar, pode tanto levantar a mão como mandar ali no questionário. A gente ainda tem mais 15 minutos aí de live, então fiquem à vontade para perguntar, tá? Pedro, o que eu ia perguntar para você em relação aos segmentos hoje. A gente já viu que shopping sofreu bastante, logística foi um ganhador nessa crise, né? Daqui para frente, quais seriam suas apostas? Pensando, acho que principalmente nesse momento em cota, né? Porque o dividendo a gente já tem uma ideia. Então, em valorização da cota, quais seriam suas apostas agora? Você iria para o lado de logística? Você iria para o lado de shopping center? Você iria em algum outro setor? Qual seria a sua sugestão hoje? Perfeito. Bom, acho que eu sou sempre a favor da diversificação, né? Se você está investido com visão de longo prazo, né?
investimento para eventualmente montar tua carteira de aposentadoria, que pode ser um viés. Tem gente que só compra fundo imobiliário, porque daqui 10 anos ele vai ter tanto fundo imobiliário que o que ele vai ter de renda mensal vai ser suficiente para pagar o custo de vida. Então, tem gente até que monta com uma cabeça de aposentadoria. Então, eu sou sempre a favor da diversificação. Diversificação por segmento e diversificação por fundo dentro do mesmo segmento. Então, por hipótese, vou escolher 2 cavalos de cada segmento e vou comprar esses 2 cavalos de cada segmento, visando uma carteira de longo prazo. Então, eu sempre sou favorável a equilibrar o portfólio entre logístico, entre lajes, entre CRI, entre shopping, entre outros potenciais segmentos, fundos de fundos e por aí vai. Agora, se você me perguntar, pô, hoje, se eu tivesse só uma cota para comprar hoje, né, só tenho R$ 100 para investir, o que eu faço? Eu acho que o segmento de laje e o segmento de shopping, os dois, na verdade, tem mais potencial de upside do que o segmento de galpões, porque o segmento de galpões, apesar de ter sido mais resiliente, né, que surfou a onda mais tranquila durante a pandemia, ele vai continuar tendo resiliência, ele não vai deixar de ser um bom investimento, mas as cotas já subiram mais do que a média dos outros segmentos. Então, hoje o segmento de laje, que tem um burburinho aí de home office, no final do dia vai impactar sim o curto prazo, mas na nossa visão, no médio prazo, já acomoda de novo. Acho que no curto prazo, mais do que o home office, até a questão da crise, vai impactar um pouco a ocupação dos escritórios, mas daqui um ano e meio, principalmente prédios em São Paulo, bem localizados, voltam a ter boa ocupação. E o segmento de shopping, como eu falei há pouco, que é cultural, está na veia do brasileiro, não vai deixar de existir, são os segmentos que apresentam maior desconto nas cotas no mercado secundário. Então, eu definitivamente não acho que segmentos correm risco estrutural, ou seja, o business não vai acabar, de fato, e, portanto, visando um retorno maior no médio e longo prazo, na minha visão, seriam investimentos melhores do que o segmento de galpões no curto prazo, assumindo que você só tem dinheiro para uma cota, né? Se você tem dinheiro para 3 cotas, independente dos upsides de cada um, eu sou favorável a ter uma de cada, porque acaba tendo uma diversificação maior no médio e longo prazo. Legal. Aí, eu tenho um cliente até, o Felipe Sister, que ontem eu estava falando com ele sobre isso e eu acho que você foi exatamente o que eu tinha falado para ele. Eu vi que ele está no call aí com a gente, na live. Então, acho que ele vai ficar feliz de ter ouvido isso. O assessor está alinhado, viu, Felipe? E aí, outra coisa que aqui mandaram como pergunta para você falar um pouco de FII do setor agrícola. A gente viu que a Risa Capital acabou de ter algumas reportagens, né, que eles vão lançar um fundo do setor agrícola. E aí eu queria falar hoje o que você vê desse mercado, se já tem algum fundo que vocês olham. Então, fala rapidamente sobre FII do setor agrícola. Perfeito. Eu vou até além, Renato. Eu acho que quando você olha para o mercado norte-americano, mercado de REITs, que são os fundos imobiliários lá fora, que é um mercado muito mais avançado do que o nosso, a gente tem N segmentos e veículos de outros segmentos que eles investem diferente do Brasil. Então, tem fundo de terras, como é o caso da Risa, que eles lançaram essa semana, tem fundo de cemitério, tem fundo de data center, tem fundo de antena, tem fundo de floresta, N fundos de storage, né? Self-storage, como Guarde Aqui, Good Storage, etc. Então, tem vários segmentos ainda não explorados no Brasil. E não explorados, na minha opinião, por 2 motivos. Ainda pela desenvolvimento pequeno da indústria. Então, por exemplo, quando você olha o segmento de data center no Brasil, é um segmento pequeno ainda, se comparado a lá fora. É um segmento ainda pouco explorado. Quando você olha o segmento de cemitério, você tem uma pulverização muito grande do mercado, mas na grande maioria dos ativos estão na mão de famílias, né? Uhum. Então, é um negócio difícil de você entrar, quem tem não vende. É um negócio muito rentável o cemitério, porque eu não quero torcer pelos problemas dos outros, mas a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Então, sempre vai ter demanda por cemitério. Você paga lá, você compra o jazigo, você precisa pagar uma taxa mensal de manutenção, você precisa pagar não sei o que lá, a funerária, o crematório.
Então, no final do dia, é um negócio central, mas é difícil de entrar. Então, primeiro, a baixa profundidade desses mercados ainda no Brasil. E segundo, porque pelo menos até hoje, a gente ainda vê frutas baixas grandes nos segmentos mais tradicionais, que são shoppings, galpões, lajes corporativas, residencial, hotéis. Então, acho que ainda tem um pouco para explorar nesses segmentos mais convencionais, antes de vermos uma entrada maior de outros segmentos do mercado. Especificamente o agrícola, que foi a pergunta, a gente na XP tem, por natureza, só iniciar produtos daqueles segmentos que a gente conhece, que a gente domina, que a gente não se sente apto a fazer algo que a gente não domina. Então, eu acho legal, acho que é um negócio que tem... Pô, o Brasil é muito rico em termos de agronegócio, em termos de terras, né, com bastante potencial. Acho que tem grande potencial de valorização ao longo do tempo, mas é algo que a gente não domina, então a gente não tem ainda nada nesse sentido na XP. Mas eu acho que é um produto interessante. Eu acho que quanto mais esse mercado desenvolver com terras, com cemitério, com data center, com antenas, melhor. Quem ganha é o investidor, que vai passar a ter mais oportunidades de investimento. Legal. Eu vou deixar aqui mais uma pessoa falar. Pessoal, estou tentando sempre deixar alguém que levantou a mão, alguém que fez uma pergunta, alguém que mandou uma mensagem no chat, tá? Então, eu estou tentando dividir assim para todo mundo ir em ordem. E algumas perguntas eu já estou fazendo aqui para já resolver, porque eu estou vendo que algumas estão se repetindo. Então, eu vou liberar agora o Luiz Renato para fazer a pergunta dele. Luiz, está liberado para você falar. Paixão, boa noite. O Pedro acabou de responder. Minha pergunta era sobre fundo de investimento imobiliário, no caso aí do agronegócio, né? Então, ele acabou de responder. Então, muito obrigado aí. Espero que a XP também tenha um próximo aí, além da Risa Asset, que a gente tenha da XP Vista aí, algum novo aí também, alguma novidade. Vocês têm de shopping center, tem de logística, tem o XPIN, vários aí, então mais um seria bom para a gente, né? Mais uma distribuição de vocês. É só isso mesmo. Obrigado, Renato. Passa para outro, por favor. Legal. Obrigado, Luiz Renato. Luiz Renato é um dos nossos sócios aqui na RJ Investimentos também. É um cara que gosta muito de fundos imobiliários, então ele sempre está ligado. Fizeram mais duas perguntas aqui, Pedro. Uma para falar um pouquinho do segmento de hotéis, tá? E também do segmento de logística. Então, logística você já falou um pouco, mas se você quiser ainda pincelar alguma coisa e falar um pouquinho do segmento de hotéis, uma vez que agora nessa pandemia as pessoas não estão viajando tanto, não estão indo para hotéis, então o que você vê desse segmento? Olha, eu tenho por natureza ser muito transparente. Hotéis, eu vou te falar que não consegui ainda enxergar a luz no fim do túnel. Sendo super sincero, assim. Até almocei hoje com o pessoal da Cor. O pessoal da Cor tem demonstrado um pouco mais otimista, principalmente olhando outros mercados, como... eu tive com o presidente da Cor hoje, e ele falou no Brasil, né? E ele falou muito das referências que eles trazem lá da França. Então, quando você olha a ocupação dos hotéis na França, já estão num outro patamar. Quando você olha as ocupações dos hotéis da China, já estão também num outro patamar. Quer dizer, a coisa está evoluindo. Mas no Brasil, por enquanto, eu não sei se é uma questão de timing, como a gente pegou a pandemia depois dessa turma, então a gente ainda está no processo evolutivo. No Brasil, a situação está bem crítica, porque as pessoas estão com medo de avião, as pessoas não estão viajando. Do ponto de vista de negócio, as pessoas aprenderam que o Zoom funciona, portanto, se der para evitar que as pessoas peguem um avião para fazer uma reunião presencial, provavelmente elas vão evitar, porque assim, a gente está aqui conversando, funciona super bem, então acho que os hotéis business vão ter uma mudança de uso ao longo do tempo e os hotéis vão ter que se reinventar. No final do dia é um pouco isso, né? Vou te dar alguns exemplos do que foi falado hoje. Os hotéis podem ser vistos como ambiente corporativo, de room office ou de coworking. Então, você vai se reservar lá 3, 4 quartos para uma empresa X, que vai usar esses quartos para fazer reuniões. Se de repente não quer se deslocar até o escritório ou, diante da crise, as empresas estão devolvendo a área de escritório, elas vão usar 3, 4 quartos adaptados, é claro, de hotel. Um outro exemplo, self-storage. Com a penetração do e-commerce, as empresas estão cada vez mais focando no que a gente chama de last mile, né?
que é a última milha, que é estar mais perto possível do cliente final, do consumidor final. Então, você foi lá no site da Magalu e comprou uma geladeira, por hipótese. Você, como cliente, vai querer receber esse produto em casa no menor prazo possível. Então, quanto mais perto do cliente a Magalu tiver, melhor. Eu peguei um exemplo infeliz, que a geladeira não é um bom exemplo para armazenar em hotel, mas ele me citou um exemplo de empresa de vinho. Tem empresa de vinho alugando o quarto, por conta do ar-condicionado, proximidade com o cliente final, para estocar vinho. No final do dia, ele está dentro da cidade, os hotéis estão muito bem localizados e, portanto, perto dos clientes finais. Então, tem várias coisas que estão sendo pensadas, o hotel vai precisar se transformar no final do dia, mas é um segmento que vai sofrer um pouco ainda. Eu tendo a dizer que até meados do ano que vem vai ser complicado. Para mim, é o segmento que vai mais sofrer ainda nesse pós-pandemia. Eu diria que esse ano não consigo enxergar os hotéis com uma ocupação muito além do que 10%, 15%, que é muito baixa. Com ocupação de 10%, 15%, necessariamente os hotéis vão ter prejuízo. E aí, no início do ano que vem, é que a gente começa tudo dando certo, com vacina, as pessoas voltando a circular, a viajar, a gente começa a ter uma recuperação. Legal. Vou deixar aqui mais uma pessoa falar, o Marcel Riandi. Marcel, fica à vontade para fazer sua pergunta. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Oi, Marcel, tudo bem? E você? A pergunta de hotéis foi minha também, então vamos aproveitar, já que não tem luz no final do túnel de hotel, vamos falar um pouquinho de hospitais? O hospital é um negócio que eu gosto, tá? Assim, tem uma questão de hospital que é você ter o locatário de hospital que tem um bom risco de crédito, né? Porque vamos assumir que você tem um locatário do segmento de saúde que não paga o aluguel, ele deixa de pagar o aluguel. E ele cuida de vidas, né? Ele está lá, tem vidas internadas nos hospitais. Você vai despejar o cara? É delicado, né? Se despejar um hospital que está cuidando de vidas, etc. Então, a gente não tem investimento em hospitais ainda, é algo que a gente até avalia, a gente até cogita, mas tem que estar muito seguro do risco de crédito do locatário, para que você não corra o risco do cara não pagar o aluguel, porque se não pagar, é delicado. E aí o cotista fica sem receber aluguel, o fundo não consegue despejar, e fica um negócio estranho. Então, é um setor que eu não desgosto, não, mas tem que olhar com bastante parcimônia. É algo que a gente também ainda não se encorajou a fazer. Eu estou com um áudio ainda aí? Estou, né, Renato? Tá sim. Tá sim. Eu perguntei de hospital exatamente por conta da pandemia. A pandemia não trouxe movimento extra para os hospitais aí, não trouxe, a princípio, mais dinheiro para os hospitais, não? Ou não? Sim, Ou estou errado? sim, sem dúvida. Não, acho que o hospital é um bom negócio. De novo, as pessoas ficam doentes, é normal, faz parte da vida. As pessoas vão ter demanda por hospitais ao longo da vida, não tenha dúvida. Eu digo só que, numa visão de investimento em fundo imobiliário, investir num fundo de hospital, você tem que estar muito confortável com quem é o hospital, para quem você está alugando a área. Porque, de novo, se o hospital, sei lá, quebra por algum motivo, ou deixa de pagar o aluguel, você fica limitado a despejar esse hospital, né? Porque você está tratando de vidas. Então, como é que você vai despejar um cara que está ali cuidando de vidas? É delicado. Então, eu acho que é um segmento, como você bem colocou, que sai também, entre aspas, vou chamar entre aspas, porque não dá para falar que a pandemia trouxe vantagem para alguém, mas sai, entre aspas, vencedor da pandemia, mas tem que olhar com carinho. Não é algo, na minha visão, trivial. Beleza. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Marcel. Aí, agora a gente já está no final, Pedro. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi muito boa essa live, o nível de detalhamento que você trouxe para a gente e para os nossos clientes. E aí eu queria deixar o espaço final aberto para qualquer consideração que você tenha, uma vez que nossos clientes estão te ouvindo aqui, então fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, é sempre importante estar próximo dos clientes finais, investidores.
Reforçar que os canais de RI da XP Asset estão 100% abertos para quaisquer dúvidas que vocês tenham, pelo e-mail ri@xpasset.com.br, e reforçar mais uma vez o agradecimento pelo convite, Renato. Legal, muito obrigado, Pedro. Aos nossos clientes, a RJ Investimentos tem um prazer de sempre estar trazendo pessoas excelentes do mercado para falar com a gente, tá? Essa parte de fundos imobiliários a gente trabalhou aqui, mas é importante vocês estarem falando com os assessores regularmente, entendendo o que está acontecendo no mercado, ouvindo quando tem alguma oferta nova, alguma possibilidade de ou diminuir o risco da carteira de vocês ou aumentar a lucratividade. Então, sempre estejam em contato com os assessores, porque aqui na RJ a gente se preocupa muito com vocês e vê a parte de fundos imobiliários como algo que pode melhorar, em geral, a carteira, a rentabilidade, diminuição de risco. Tá bom? Obrigado a todos. Tchau, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.